Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, quarta-feira, dia 31 de agosto de 2016. Um pregão extremamente importante. Primeiro, porque acabou o mês de agosto, e segundo, porque a gente teve, enfim, uma definição em relação à novela do impeachment, com alguma surpresa ali no final, mas, enfim, evento agora concretizado. O mercado talvez passe a se comportar um pouquinho diferente. Vamos então ver como é que se comportou o mercado hoje. Nós temos aí na tela o índice Bovespa no gráfico diário. A gente percebe uma barra preta, né? Então, dia de baixo, uma queda de 1,15%. Mas o comportamento no futuro foi mais intenso. Tá? Vamos então recapitular onde é que a gente estava, o que a gente podia esperar. E vamos seguindo a partir daí. A gente vem numa movimentação ao longo desse mês de agosto extremamente errática, muito mais do que o normal, né? Isso fica muito claro pelo intraday principalmente. Tá? O mercado vem apresentando uma enorme, vinha e vem ainda, tá? Não dá para dizer que isso mudou, mas vem apresentando uma enorme dificuldade de conseguir manter uma direção por mais do que um pregão, né? E o mercado vinha se alternando entre dia direcional e um dia de indecisão. Se fosse direcional para um lado, tinha indecisão, ou em algum momento um direcional para o outro lado. Então o mercado não conseguia manter uma movimentação que torna, né, a atividade de trading mais difícil pelos modelos que eu sigo. Tá? A gente estava, ou pelo menos eu vinha com uma expectativa baixista que ganhou muito peso a partir do candle do dia 22, né? A gente teve uma porrada para baixo, principalmente também no dia 23, quando a gente percebeu que pela primeira vez o mercado tentou uma reação importante e essa reação não veio. Todas as outras vezes que o mercado fez uma barra mais forte e baixa, né, o mercado reagia de forma bastante intensa, não foi o caso aqui, e a gente começou a perceber os vendedores empurrando os preços para baixo, deixando essas sombras superiores e empurrando o fechamento para baixo da média móvel de 21 períodos. A gente estava com a expectativa de ter uma movimentação mais forte no dia 26, talvez uma definição. A gente teve realmente bastante movimentação no dia 26, mas a gente não teve definição nenhuma. O mercado fechou com uma barra de dúvida, e no dia 29 a gente teve aqui uma barra de alta, o que deu a entender neste gráfico, né, que o mercado firmou fundo, né, em cima da média móvel de 20 períodos, quando ela acabou segurando. Então a tendência de alta acabou prevalecendo. A gente tem sim a marcação de um fundo, porque a gente tem mínimas mais baixas, máximas mais altas, né? A gente pôde então traçar uma LTA a partir daí e seguindo, né, o padrão de não ter dois pregões direcionais seguidos. Ontem, né, a gente teve uma barra de dúvida. No contexto normal de mercado, né, uma barra dessa a favor da tendência seguida por uma barra de indecisão, de certa maneira uma barra neutra, favorece a manutenção do movimento de alta, e foi isso que eu mencionei para vocês. Tá? Acho que sempre ficou bastante claro que desde esse momento aqui, né, o meu viés era baixista. Tá? Antes eu estava com um viés extremamente altista, e esse viés foi mudando a partir aqui, principalmente do dia 22 e 23. Né? Tanto que a gente tem operação aberta vendida a partir da perda mínima desse dia no futuro. E hoje, né, nós tivemos aí então essa definição do impeachment, que veio acontecer por volta de 1h30 da tarde, 2 da tarde, no meio do pregão. Né? Mas antes disso, né, o mercado já se apresentava numa boa queda. No momento em que o impeachment veio a ocorrer, a gente teve uma certa movimentação no mercado, mas foi fogo de palha. O mercado deu uma subidinha no intraday e voltou a cair. Tá? Então, me parece que aquela hipótese de que o mercado passaria um movimento corretivo uma vez que fosse concretizado, o impeachment me parece estar ganhando bastante em probabilidade de fato ser o que está acontecendo. Tá? A gente agora já pode dizer que nós temos um topo, né? Máximas mais baixas, mínimas mais baixas, topo abaixo do topo anterior. E como eu mencionei para vocês, tá? Isso aqui pode ter nos frustrado um pouco, né, a nossa expectativa baixista, aqui, esse que é do dia 29, tá?
por outro lado, preparava o terreno para um pivô de baixa, coisa que a gente não teria antes. Então, se o mercado prosseguir em queda no pregão de amanhã e vier a romper esse fundo aqui, a gente vai ter um pivô de baixa, o que sugere então um período corretivo mais longo. A gente vai ter, na minha opinião, suporte aqui no fundo do comecinho de agosto, em torno dos 56 mil pontos, mas seria bem possível que o mercado fosse além disso e viesse buscar o topo primário prévio, que é o topo da virada de abril para maio, tá? Aqui por volta dos 54.500 pontos, talvez até mais, a gente não sabe, vamos ver como é que as coisas vão evoluir. Eu sei que a gente não tem ainda um cenário baixista confirmado, mas eu acho que esse cenário até é o mais provável, tá? Então ficamos aí na expectativa. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do futuro. O que a gente percebe no gráfico do futuro? Uma barra bem significativa. Perceba que a gente teve uma queda maior, a gente teve uma queda de 2%, tá? E dá para dizer que essa é uma barra também de ignição, uma barra que dá a ideia de início de movimento, tá? A gente já teve nesta barra aqui uma impressão como essa, tanto que foi aberta uma operação na perda dessas mínimas, né? Essa operação ainda está aberta. Com esta barra aqui surgindo, eu acho que é possível acrescentar a posição na ponta vendedora ou estando fora, até iniciar uma operação na ponta vendedora com stop idealmente acima deste topinho. Acima dessa máxima aqui já seria bom o suficiente, tá? Vamos olhar no intraday. É verdade que ontem o mercado fechou de um jeito que dificultava uma rotação baixista, né? O mercado conseguiu romper esta LTB num canal de baixa. No pregão de ontem teve um dia extremamente errático, mas no final das contas segurou na LTB rompida. A gente fechou com alguma pressãozinha compradora, né? Média de 20 períodos apontando para cima, média de 200 abaixo do preço, respeitando a retração de 0,82. No gráfico de 60 minutos a gente tinha também as médias favorecendo, né? Então o normal seria um movimento de alta, a não ser que o mercado tivesse força realmente para romper essa região. Seria um trade incômodo, tá? Por conta das várias estruturas de suporte, mas considerando a conjuntura, a gente não poderia deixar de lado se viesse a acontecer. E de fato foi o que aconteceu, tá? A gente teve uma abertura em leve alta, o mercado andou de lado formando o primeiro movimento, precisava romper para cima, obviamente. Aqui estava com uma carinha bonita, então o mercado começou a virar e aqui nós tivemos o rompimento da linha d'água. Rompimento meio desconfortável, né, porque o mercado fechou em cima da linha d'água, deu que rompeu já foi bastante para baixo, né, fechando aqui próximo suporte, mas considerando o cenário, né, a gente realmente fez a operação na perda dessa mínima, e mesmo contra todos os suportes, e o mercado de fato fez um forte movimento de queda, né? Até esse momento, a partir daqui o mercado até ficou com uma cara. Aqui a gente teve um sinal um pouco mais consistente de possível reversão. A gente não chegou a dar call, mas era um ponto interessante para fechar posições. A gente estava próximo da definição do impeachment. Saiu o impeachment. E aconteceu uns tilts aqui no meu computador, por isso eu demorei aqui para voltar para a gravação. Mas não durou, tá? O mercado entrou num período de contração e a força vendedora foi prevalecendo e o mercado fechou próximo da mínima. A gente poderia até dizer que a gente tem algo que nos lembra aí um pouco aquele cenário de Opening Power Breakdown. Lembra o Márcio Bandeira, tá? Lembra o Márcio Bandeira para baixo. Então, acho que o ponto é especialmente interessante para operação de venda do ponto de vista de gráfico diário, construindo aqui uma barra de ignição. A gente fechou em cima de um suporte, é verdade, mas tendo rompido esse ponto aqui, acho que o mercado deve seguir em queda. Espero que agora com a entrada do mês de setembro, né, o mercado consiga produzir uma perna, e está tudo indicando que de fato vai ser para baixo. Mercado americano,
ainda não tomou uma decisão, o mercado americano chegou a cair ao longo do pregão, se recuperou no final e nós não acompanhamos essa recuperação. É isso que eu acho interessante. Tá? A gente caiu junto com o mercado americano. Tá? Quando saiu, né, o impeachment, o mercado americano também estava marcando um fundo. O mercado americano seguiu em alta até o final do pregão, se recuperando, e o nosso mercado inverteu para baixo. Não é muito comum o nosso mercado e o mercado americano descolarem. Tá? Então, mais um ponto favorável à manutenção do movimento de queda. Então, aqui é o gráfico diário do índice Dow Jones, mas pouco a pouco os vendedores estão ganhando terreno, né? Jogando o preço mais e mais para baixo. O ponto crucial agora, já que aqui não teve um efeito tão imediato, seria o mercado fazer um movimento tão uma consequência muito óbvia, tá? É isso que eu me refiro, é o mercado americano fechar rompendo esse fundinho aqui, esse suporte do começo de agosto, e isso daí provavelmente deslancha o mercado americano para baixo. O S&P 500 futuro então também deixou essa sombrinha inferior. Então as coisas não estão ainda definidas, mas a gente já tem esse padrão de cunha rompido para baixo, né, que já sugere um cenário baixista, os preços já estão abaixo da média, agora o que falta é a gente romper esse fundinho, daí fica um pouco mais claro o cenário de pivô de baixo. Então este é o cenário do nosso mercado. Lembrando que no semanal, a gente teve semana passada a primeira semana de queda em muitas semanas, a gente deu uma sequência de 10 semanas. E se ainda nessa semana a gente perder a mínima da semana passada, é extremamente provável que vários position traders eliminem posições, realizem lucros e isso ajudaria a derrubar o nosso mercado. O que seria uma correção, se a gente tivesse até o topo anterior, seria uma correção extremamente saudável. Tá? Não teria nada demais nessa correção. E o mercado esboçou uma alta e agora começa a virar. Então as chances de a gente perder a mínima semana passada voltam a ser bem reais. Em relação ao dólar, a gente teve o vencimento do vencimento U, WDO-U16 morreu, tá? Logo depois de ter rompido um pivô de alta. A reação ao rompimento do pivô de alta não está sendo muito boa, mas ainda não gerou cenário de stop. Passamos então a operar o contrato WDO-V16. Tá? Então aqui a gente também vê o rompimento de um pivô de alta. Ficou até mais bonito o rompimento do pivô de alta aqui. Reparem só. Sim, nós tínhamos a média móvel de 20 períodos descendentes, mas nem sempre isso é um obstáculo. Nesses casos eu busco a confirmação, nós tivemos. O mercado não está se comportando muito bem, mas a gente ainda está acima dessa LTA e o stop do rompimento do pivô fica abaixo desse ponto aqui. Tá? Mas estando de fora, eu permaneceria de fora e aguardaria uma nova sinalização de força compradora para cogitar, talvez, quem sabe, então, um posicionamento no gráfico do dólar. No intradiário, tudo é muito novo, porque esse contrato é novo, mas o que a gente percebe é que hoje o dia foi absolutamente errático. Né? A gente abriu um gapzinho de baixo em cima desse suporte, fizemos o primeiro movimento, ao invés de romper para baixo, a gente rompeu a linha d'água, o mercado negou o rompimento da linha d'água, veio para baixo, foi para cima, voltou para baixo, veio para cima, e se tivesse tempo de pregão, provavelmente o dólar estaria indo para baixo de novo. Então um movimento bastante errático no dólar, não é muito convidativo, melhor eu ficar de fora e esperar o cenário ficar mais óbvio. E o juro, rompeu aqui uma cunha altista, tá? Então sinaliza aí, em tese, pelo padrão gráfico que se apresenta, sinaliza uma alta que por enquanto ainda não se concretizou. Tá? A gente teve um rompimento e agora o mercado está fazendo um processo corretivo que é bom que não passe de 12.190 para que a gente permaneça tranquilo em relação a uma expectativa altista. Então é isso, pessoal. Vou finalizando o farol por aqui. Desculpa o horário é bem mais tarde, tive um compromisso, não pude gravar antes. Desculpa eu estar meio atrapalhado também. Mas enfim, assim é. Fico por aqui, bom descanso e até amanhã.